Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Quem pode conhecer os desígnios do Senhor? Leitura do livro da Sabedoria 9, 13 e 18. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas, porque o corpo corruptível torna pesada a alma e tenda de argila oprime a mente que pensa. Mal podemos conhecer o que há na terra, e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus? Acaso alguém teria conhecido o teu desígnio, sem que lhe desses sabedoria e do alto lhe enviasses teu Santo Espírito? Só assim se tornaram retos os caminhos dos que estão na terra, e os homens aprenderam o que te agrada, e pela sabedoria foram salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 89 e 90. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Ensinai-nos a contar os nossos dias, e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Segunda leitura. Recebe-o não mais como escravo, mas como um irmão querido. Leitura da Carta de São Paulo a Filemon 9:17. Caríssimo, eu, Paulo, velho como estou e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor do meu filho que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Eu o estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nesta prisão, que eu devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre, já não como escravo, mas, muito mais do que isso, como um irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele o for para ti, tanto como pessoa humana quanto como irmão no Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Evangelho. Qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 14, 25, 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo:
este homem começou a construir e não foi capaz de acabar? Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. O mistério nos interpela. Quem pode conhecer os desígnios do Senhor? Essa pergunta, retirada do livro da sabedoria, não é apenas uma inquietação filosófica, mas uma súplica existencial. Escrita provavelmente no contexto judaico-helenista de Alexandria, entre o século II e antes de Cristo, essa obra é marcada pela tentativa de conciliar a fé judaica com a cultura grega, que exaltava a razão e o conhecimento humano. Mas o autor sagrado, inspirado pelo Espírito, o reconhece: a razão humana, por si só, é insuficiente para penetrar os mistérios divinos. Em relevância espiritual hoje, esse contexto nos ensina que a fé pode dialogar com a cultura sem perder sua identidade. A busca pela verdade é universal, e Deus se revela em meio às perguntas humanas. A sabedoria divina é superior à razão humana, mas não a exclui, ela a ilumina. Em tempos de pluralismo e diálogo interreligioso, o exemplo dos judeus helenistas de Alexandria nos inspira a viver a fé com profundidade, abertura e discernimento. A tradição litúrgica da Igreja, ao escolher esse texto para o 23º domingo do tempo comum, ano 100, nos convida a contemplar a limitação humana diante da grandeza de Deus. Como ensina Santo Agostinho em suas Confissões: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Essa inquietude é o ponto de partida da verdadeira sabedoria, não aquela que se impõe, mas a que se recebe como domingo. A sabedoria nos liberta e nos une. O texto sagrado afirma que o corpo corruptível pesa sobre a alma, uma imagem que remete à tensão entre o espírito e a carne, presente desde os escritos paulinos. Aqui o termo, tenda de argila, evoca a fragilidade da condição humana, como também aparece na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1, onde ele fala da morada terrestre, que será desfeita para dar lugar à eterna. A sabedoria, segundo a tradição bíblica, não é apenas conhecimento intelectual, mas habilidade espiritual para viver segundo a vontade de Deus. Ela é personificada como uma mulher que clama nas praças, Provérbios 1,20, e é vista como pré-existente à criação, Provérbios 8,22, 31. Na teologia cristã, essa sabedoria é plenamente revelada em Cristo, o Logos eterno, como afirma São Justino Mártir. Cristo é a sabedoria de Deus encarnada, que ilumina todo o homem que vem a este mundo. Cristo, o Logos eterno, é a palavra divina que existia desde o princípio, o Filho eterno do Pai, consubstancial a ele, a sabedoria encarnada que revela os desígnios de Deus, o sentido e a razão última de toda a criação, a luz que guia o discernimento espiritual e a vida cristã. O Salmo 89:90, atribuído a Moisés, reforça essa perspectiva. Ensinai-nos a contar os nossos dias, e dai ao nosso coração sabedoria. Aqui o tempo é apresentado como efêmero, e a sabedoria como resposta à transitoriedade. Na liturgia das horas, também conhecida como ofício divino, oração oficial da Igreja Católica que santifica os diversos momentos do dia, composta por salmos e hinos, leituras bíblicas e textos dos santos, rezada por clérigos, religiosos e leigos que desejam unir-se à oração da Igreja em comunhão com Cristo. Nela, esse salmo é rezado nas completas, oração da noite, como súplica antes do repouso,
um gesto que simboliza a entrega confiante ao Deus que transcende o tempo. Na segunda leitura, São Paulo escreve a Filémon sobre Onésimo, um escravo que se tornou irmão. Esse pequeno bilhete, carregado de ternura e profundidade, é um marco na teologia da dignidade humana. Paulo, prisioneiro por causa do Evangelho, não exige, mas pede com amor, um gesto que revela a ética cristã da liberdade interior. Como ensina São João Crisóstomo, a caridade é mais forte que a lei, ela transforma o escravo em irmão, o inimigo em amigo. Esse trecho é também uma antecipação da doutrina da comunhão dos santos. Todos somos membros do mesmo corpo, e não há distinção entre judeu e grego, escravo e livre. Gálatas 3,28. Na atualidade, marcada por divisões sociais, raciais e ideológicas, essa carta é um chamado à reconciliação e à fraternidade. O Evangelho de Lucas, 14,25-33, é uma convocação radical ao discipulado. Jesus, seguido por multidões, não suaviza sua mensagem. Quem não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Aqui o verbo renunciar implica uma separação definitiva, uma entrega total. Não se trata de desprezar os vínculos familiares, mas de colocar Cristo como centro absoluto da vida. A imagem da cruz, símbolo de sofrimento e redenção, é central na espiritualidade cristã. Como ensina Santo Inácio de Antioquia, é na cruz que encontramos a verdadeira sabedoria, pois nela está o amor que se entrega até o fim. Jesus também fala de cálculo e planejamento, construir uma torre e preparar uma guerra. Essas metáforas revelam que o seguimento de Cristo exige discernimento, maturidade espiritual e decisão consciente. Na tradição monástica, forma de vida cristã marcada pela busca radical de Deus por meio da oração, do silêncio, do trabalho e da vida comunitária, com raízes profundas no Evangelho nela. Esse processo é chamado de discernimento dos espíritos, como ensinado por São Bento e aprofundado por Santo Inácio de Loyola. O tema central desta reflexão é discernir para seguir. Discernimento espiritual, a capacidade de perceber os caminhos de Deus em meio às complexidades da vida. Esse discernimento não nasce da lógica humana, mas da sabedoria que vem do alto, como dom do Espírito Santo. Como afirma São Gregório de Nazianzo, conhecer a Deus é mais do que saber, é ser tocado por Ele, é deixar-se transformar. Hoje, em tempos de excesso de informação e escassez de sentido, essa sabedoria é urgente. Ela nos ensina a contar os dias, a reconhecer os irmãos, a carregar a cruz com esperança. Ela nos liberta da escravidão do ego, da superficialidade das escolhas, e nos conduz à comunhão com o mistério. Que a liturgia deste domingo nos ajude a abrir o coração à sabedoria divina. Que sejamos discípulos conscientes, livres e apaixonados, pois somente pela sabedoria somos salvos. Oração. Senhor, Deus da sabedoria eterna, Tu que sondas os corações e conheces os pensamentos antes que se formem, ensina-nos a contar os nossos dias com humildade, para que não vivamos como quem constrói sem alicerce, mas como discípulos que calculam o caminho e abraçam a cruz com esperança. Em meio ao ruído das cidades e à pressa dos relógios, dá-nos o silêncio que escuta, a pausa que contempla, a coragem de renunciar ao que nos prende, para que sejamos livres para amar, servir e seguir-te. Tu que enviaste teu Espírito para revelar teus desígnios, derrama sobre nós essa luz que não confunde, para que saibamos discernir entre o necessário e o supérfluo, entre o que edifica e o que destrói, entre o que é tua vontade e o que é apenas desejo disfarçado. Ensina-nos, Senhor, a ver o outro não como ameaça, mas como irmão, como Onésimo, que deixou de ser escravo para ser coração. Que nossas relações sejam marcadas pela reconciliação, pela escuta sincera, pela bondade espontânea, e não pela imposição ou pelo medo.
No mundo que valoriza o ter, ajuda-nos a escolher o ser. Que saibamos desapegar-nos do que nos impede de caminhar contigo, do orgulho que nos isola, da vaidade que nos cega, da indiferença que nos torna surdos ao clamor dos pobres. Faz de nossa vida uma torre construída sobre a rocha, um campo de paz onde não há guerra, um templo onde tua palavra é acolhida e vivida. Que a sabedoria que vem do alto nos salve da superficialidade, nos liberte da escravidão do ego, e nos conduza pelos caminhos que te agradam. Hoje, Senhor, queremos pôr em prática o Evangelho, renunciar ao que nos afasta de ti, acolher os que foram rejeitados, orar com constância, trabalhar com sentido, e viver cada dia como dom e missão. Pois só pela sabedoria somos salvos. E só em ti encontramos refúgio, razão e paz. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.